Resolução das questões da lista 2 do Prevup 2021. Então, aqui a gente tem a primeira questão, a questão do Enem 2019. Ela diz o seguinte: em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes do jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência. Então está dizendo aqui, que a força de defesa ela é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência. Então, se é diretamente proporcional, quer dizer que existe uma constante que multiplica a experiência ao quadrado e o nível do competidor. Por isso que é diretamente proporcional. Enquanto sua força de defesa, sua força de ataque, ela é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Então, existe uma outra constante faz com que a força de ataque seja diretamente proporcional à experiência e o quadrado do nível. Nenhum jogador sabe o nível ou experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1, com experiência 1 e possuem força de ataque 2 e de defesa 2. Perceba que eles iniciam o jogo no nível 1, experiência de 1. A força de ataque é 2 e de defesa é 1. Então, de acordo com esses dados aqui, eu posso concluir o seguinte. Eu posso concluir que se a força de ataque é 2, se a força de ataque é 2, a gente conclui o seguinte, a gente conclui que Q vezes a experiência, que é 1, vezes o nível ao quadrado, que é 1, é igual a 2. Logo, a gente conclui que o Q, essa constantezinha da força de ataque, vale 2, ok? Porque é dado na questão aqui, E a força de defesa vale 1. Então, aqui a gente pode concluir o seguinte, se a força de defesa vale 1, implica que o K vezes 1 ao quadrado vezes 1 é igual a 1. Conclusão, o K é igual a 1. Logo, a gente pode concluir o seguinte, a gente pode concluir que a força de defesa é 1 vezes E ao quadrado vezes N, ou seja, E ao quadrado vezes N, e a força de ataque é 2 vezes E vezes N ao quadrado. 2 é N ao quadrado, ok? Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo desafiante considerado o atacante. Compara-se, então, a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado, e vence o confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os vencedores aumentam seus níveis em uma unidade. Durante um jogo, o jogador J1, de nível 4, experiência 5, irá atacar o jogador J2, de nível 2, experiência 6. A pergunta é o seguinte: o jogador J1 venceu esse confronto porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa do seu oponente era. Então, eu tenho que calcular a força de ataque do J1 e a força de defesa do J2. Então, vamos fazer essas contas aqui agora. J1. J1, a gente tem o seguinte, força de ataque do J1. Força de ataque é 2 vezes a experiência. Experiência do J1 é 5, vezes o nível ao quadrado. O nível é 4. 4 ao quadrado. 2 vezes 5, 10. Vezes 4 ao quadrado, 160. Lembrando que 4 ao quadrado é 16. E o J2, que é experiência ao quadrado, ou seja, 6 ao quadrado, vezes o nível, que é 2. 6 ao quadrado, 36, vezes 2, 72. Ele quer saber a diferença, ou seja, a subtração de 160 por 72. Então, a gente poderia fazer aqui no cantinho,
160 menos 72. Pega 1 emprestado, 8. 15 menos 7, 8. Então dá 88. Segunda questão. Em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. A pergunta é a razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas em relação ao total. Então, eu tenho que contar quantas cadeiras estão reservadas e quantas cadeiras eu tenho ao total. E ele quer saber a razão. Lembra que a razão é um quociente, uma divisão entre duas grandezas. No caso aqui, cadeiras reservadas, uma grandeza, e o total de cadeiras, a outra grandeza. Então, aqui, cadeiras reservadas estão em escuro. Então, vamos contar elas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, 17. Sobre quanto? Sobre o total de cadeiras. Quanto é o total de cadeiras aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 70. Conclusão, a minha razão, 17 por 70, letra A. Questão 3. O álcool é um depressor do sistema nervoso central e age diretamente em diversos órgãos. A concentração de álcool no sangue pode ser entendida como a razão entre a quantidade Q de álcool ingerido, medida em grama, e o volume de sangue. Então, a concentração é a razão entre a quantidade Q dividido pelo volume V. Essa é a concentração de álcool no sangue. Em litro, presente no organismo do indivíduo. Em geral, considera-se que esse volume corresponde ao valor numérico dado por 8% da massa corporal M. Então, ele está dizendo o seguinte, o volume do corpo é 8% da massa M do seu corpo. O volume corporal corresponde a 8% de M. A gente pode escrever isso aqui de uma maneira mais interessante. Lembra que 8% é 8 sobre 100. E esse dia aqui é multiplicação. Então, a gente vai ter 8 sobre 100 vezes M. Então, esse é o volume de sangue do teu corpo. De acordo com a Associação Médica Americana, uma concentração alcoólica superior a 0,4 grama por litro de sangue é capaz de trazer prejuízo à saúde do indivíduo, superior a 0,4 grama por litro. Se essa concentração for superior, vai ser capaz de trazer prejuízos. A expressão que relaciona Q, que é a quantidade de álcool, e M, que é a massa que representa a concentração alcoólica prejudicial à saúde do indivíduo, de acordo com a Associação Médica Americana, é. Então, vamos lá. Essa concentração aqui, C, para ser prejudicial, tem que ser superior a 0,4 grama por litro. Ok? A concentração é dada por Q, que é dada pela razão entre Q, que é a quantidade de álcool ingerido, que é medida em grama, e o volume de sangue em litro, Q sobre V. Só que o volume, esse volume corresponde ao valor numérico dado por 8% da massa corporal M desse indivíduo em quilograma. Então, o volume corresponde numericamente a 8% da massa corporal. Aqui a gente pode melhorar isso aqui e escrever que o volume é 0,08 M. Conclusão que a gente tira é o seguinte: a concentração vai ser Q dividido por 0,08 vezes M. E como eu quero que o C seja maior do que 0,4, porque eu quero saber a concentração que é prejudicial à saúde, então eu concluo o seguinte: eu concluo que Q dividido por 0,08 M tem que ser superior a 0,4. Então, a relação que a gente obtém aqui é a seguinte, a da letra E. Então, vamos para a próxima questão. Um casal planejou uma viagem e definiu como teto para o gasto diário o valor de R$ 1.000. Antes de decidir o destino da viagem, fizeram uma pesquisa sobre a taxa de câmbio vigente para as moedas de 5 países que desejam visitar e também sobre as estimativas de gastos diários em cada um, com o objetivo de escolher o destino que
apresentasse o menor custo diário em real. O quadro mostra o resultado obtido com uma pesquisa realizada. Nessas condições, qual será o destino escolhido para a viagem? Então, qual o destino escolhido para a viagem? Eles têm R$ 1.000 para gastar, observaram a taxa de câmbio e o gasto diário. O objetivo é escolher o destino que apresentasse o menor custo diário em real. Então, a ideia aqui da gente é o seguinte: a ideia é a gente simplesmente descobrir qual o custo diário em real desses 5 países. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente faz isso multiplicando a taxa de câmbio pelo valor do gasto diário. Então, a taxa de câmbio aqui no euro, 3,17 vezes 315, isso vai dar quanto? 314 vezes 315 dá 989. 989,1. Na França. Nos Estados Unidos, 2,78 vezes 390. R$ 1.084 de gasto diário. Vírgula 2. Na Austrália, 2,14 vezes 400. 856. No Canadá, 2,10 vezes 410. 861. E no Reino Unido, 4,24 vezes 290. 1.229. Daí a gente já conclui o seguinte: o menor gasto diário ocorreu aqui, ó, na Austrália. Resposta final, letra A. Enem 2019. Os exercícios físicos são recomendados para o bom funcionamento do organismo, pois aceleram o metabolismo e, em consequência, elevam o consumo de calorias. No gráfico estão registrados os valores calóricos em quilocalorias gasto em 5 diferentes atividades físicas em função do tempo dedicado às atividades, contado em minuto. Qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto? Ó, quilocalorias por minuto dá uma ideia de razão aqui. A razão entre a quilocaloria consumida e o tempo para consumi-la. A pergunta é qual é o maior. Então, tenho que descobrir qual a maior razão dessa. Então, tenho que calcular todas as razões. Razão 1, razão 2, 3, 4, 5. E ver qual delas é maior. Então, vamos lá. Essa aqui em cima é a minha razão. No caso 1. Caso 1, a gente tem o seguinte. A gente tem 20 quilocalorias em 10 minutos. 20 dividido por 10, 2. Caso 2, a gente tem quanto? A gente tem 100 em 15 minutos. 100 dividido por 15. A gente pode simplificar aqui por 5, dá 20 sobre 3. Caso 3. 3 a gente tem 120 por 20. Dá 6. Caso 4. Caso 4 a gente tem 100 por 25. Que dá 4. E no caso 5, a gente tem 80 por 30. 80 por 30 que dá 8 terços. Qual dessas é maior, né? Bom, 8 terços é mais ou menos o que? 2,6. E 20 sobre 3, 20 dividido por 3 dá 6, 6 vezes 3, 18, para 20 sobra 2. Coloca um zero, uma vírgula. 20 por 3, 6. Mais ou menos 6,66. Qual desses é maior? O maior é o exercício 2 que tu está fazendo, que consome mais quilocalorias por minuto.
Resposta letra B. Questão 6. Ó. Diante da hipótese do comprometimento da qualidade de água retirada do volume morto de alguns sistemas hídricos, os técnicos de laboratório decidiram testar 5 tipos de filtros de água. Dentre esses, os 4 com melhor desempenho serão escolhidos para futura comercialização. Nos testes, foram medidas as massas de agentes contaminantes em miligrama que não são capturados por cada filtro em diferentes períodos de tempo, diferentes períodos em dia, como segue. Então, aqui a gente tem filtro 1, filtro 2, a concentração que não é de contaminantes, que não é filtrado, e os dias. Ao final, descarta-se o filtro com maior razão entre a medida da massa de contaminantes não capturados e o número de dias. Ó. Novamente tem a ideia de razão da massa pelo número de dias. Então, é massa por dia a minha razão. Então, vamos lá. Filtro 1. Filtro 1 a gente tem 18 por 6, que dá 3. Filtro 2, a gente tem 15 por 3, que dá 5. Opa, filtro 2 já está ganhando. Filtro 3, a gente tem 18 por 4, que dá 4,5. Filtro 4, a gente tem 6 por 3, que dá 2. E, por fim, o filtro 5. O filtro 5 é 3 por 2, que dá 1,5. Conclusão que a gente tira, quem é que tem a maior razão massa por dia? O filtro 2, 15 por 3, 5. Resposta, letra B. Enem 2018. De acordo com a lei universal da gravitação, proposta por Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional F, que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular, é proporcional à massa m do satélite e inversamente proporcional ao quadrado do raio r da órbita, ou seja, a força é Q vezes m sobre r ao quadrado. No plano cartesiano, 3 satélites A, B e C estão representados cada um por um ponto MR, cujas coordenadas são, respectivamente, massa do satélite e raio de sua órbita em torno da Terra. Com base nas posições relativas dos pontos do gráfico, deseja-se comparar as intensidades das forças gravitacionais que a Terra exerce sobre os satélites A, B e C, respectivamente. Então, eu quero comparar de acordo com o gráfico. Então, eu tenho o seguinte, a minha fórmula é F, a força gravitacional é diretamente proporcional à massa do objeto e inversamente proporcional ao quadrado do raio, ou seja, da distância do objeto à Terra. Então, aqui tem o seguinte, força A. Ó, força A vai ser a constante K vezes a massa A dividido pelo raio A ao quadrado. RA ao quadrado. A força B vai ser a constante K vezes a massa B dividido por RB ao quadrado. Só que os objetos têm a mesma massa, né? Ó. Os objetos têm a mesma massa. Os objetos A e B possuem mesma massa. Ou seja, se os objetos A e B possuem mesma massa, possuem mesmo raio, a gente pode dizer que RA é igual a RB. Ou seja, a gente tem essas relações agora. FA igual a K vezes MA dividido por R ao quadrado e FB K vezes MB dividido por R ao quadrado. Se K e R é constante, tanto para A quanto para B, quem vai ter a maior força é quem terá a maior massa. Quem é que tem a maior massa? A ou B? Aí tu olha o gráfico. Massa está aqui no eixo
horizontal. Massa está no eixo horizontal. O B tem mais massa do que o A. Logo, a conclusão, ó, como MA é menor do que MB, implica o seguinte, implica que FA vai ser menor do que FB. Ok? Então, essa é a conclusão que a gente tira de acordo com essa análise que a gente faz. Agora vamos comparar o A com o C. Vou fazer aqui no meio. O A com o C é o seguinte. Quem é a força C? Força C. Perceba que a força C tem mesmo raio, tem mesma massa do que o corpo A. O corpo C tem a mesma massa do que o corpo A. Então, as massas são contínuas. Ó. K vezes M sobre RC ao quadrado. MC, né? Como a massa C é igual à massa a diferença vai estar no raio. O raio C é muito maior do que o raio A. Ó, o raio C é maior do que o raio A. Conclusão que a gente tira. Ó, se as massas são constantes e eu tenho K, que é o mesmo para as duas forças, quem tem mais raio vai ter menos força. Como o raio C é maior do que o raio A, o raio C, a força C vai ser menor do que a força A. Por quê? Porque a força é inversamente proporcional ao raio da órbita. Então, se o raio da órbita do satélite C é maior do que o raio da órbita do satélite A, conclusão que a gente tira, a força C vai ser... Isso aqui é maior, tem menor. A força C será menor do que a força A. Ó, como a força C é menor do que a força A e a força A é menor do que a força B, a gente já pode dizer o seguinte: força C menor do que força A, menor do que força B. Ou força B maior do que força A, maior do que força C. Então, aqui a gente tem o seguinte, ó, força C menor do que A, menor do que B, letra E, questão 7. Questão 8. Uma empresa de comunicação tem a tarefa de elaborar um material publicitário de um estaleiro para divulgar um novo navio equipado com um guindaste de 15 metros de altura e um estaleiro e uma esteira de 90 de comprimento. No desenho desse navio, a representação do guindaste deve ter sua altura entre 0,5 cm e 1 cm, enquanto a esteira deve representar um comprimento superior a 4 cm. Todo o desenho deverá ser feito em uma escala de 1 para x. Ele pergunta os valores de x possíveis. Então, olha só, a escala é 1 para x, né? Começa com o estaleiro. O estaleiro tem que ter escala entre 0,5 e 1. O guindaste, né? Cadê o guindaste? O guindaste tem altura de 15 metros. A escala é uma razão. É a razão do desenho pelo real. No caso aqui, o desenho vale 1 e o real vale x. Eu quero descobrir. Desenho vale 1, real vale x. Eu quero saber essa relação. Só que, para o desenho do guindaste, ele tem que estar entre 0,5 e 1. Então, suponhamos que ele esteja em 0,5. Se o desenho for 0,5 e o tamanho for 15 metros, como é que vai funcionar a escala? Ó, o primeiro passo da gente é deixar as medidas iguais. Então, aqui eu tenho metros e aqui eu tenho centímetros. Eu tenho transformado 15 metros para centímetro. Faço isso como? Multiplicando por 100. Então, eu vou ter 15.000, 1.500 centímetros. Então, eu tenho essa relaçãozinha aqui. Essa relação aqui, que a escala vai ser o seguinte. Essa escala vai ser dada da seguinte maneira. 1 sobre x vai ser 1 sobre 3.000. Então, se o tamanho do guindaste no desenho for meio centímetro, a escala é 1 para 3.000. Então, x será 3.000. Agora, se o tamanho do desenho for 1 centímetro, aí a escala vai ser diferente, né? Se o tamanho do desenho for 1 centímetro, 1 sobre x vai ser igual a 1 sobre 1.500. Então, x vai ser 1.500.
Então, de acordo com o guidaste, eu posso fixar dois valores possíveis para x. O x vai ficar maior do que 1.500 e menor do que 3.000. Então, são dois possíveis valores para o x. O x vai estar operando entre esses dois valores. Só que a gente vem agora para a esteira que tem 90 metros de comprimento e tem que ser, no desenho, tem que ser superior a 4 centímetros. Então, vamos lá, na esteira. Então, 1 sobre x, no desenho tem que ter 4 centímetros. No mundo real, 90 metros, ou seja, 90.000 centímetros. Eu posso simplificar aqui os dois por 4, né? 90.000 não, 9.000. Eu posso simplificar o 9.000 por 4. Se eu simplificar o 9.000 por 4, eu vou ter 1 sobre x igual a quanto? 9.000 dividido por 4. 2.250. Então, vou ter 1 sobre 2.250. Então, o x tem que ser 2.250. Só que ele quer que o comprimento seja superior a 4 centímetros. Concorda comigo que se o comprimento fosse 5 centímetros, o x deveria ser menor do que 2.250? Perceba, se eu fizesse o comprimento igual a 5 centímetros, se eu dividir 90.000 por 5, eu teria um x de 1.800, um x menor. Como ele quer que seja superior a 4 centímetros, o maior valor de x não pode ser 3.000, mas tem que ser 2.250. E o menor, 1.500, para estar de acordo com a altura do guindaste. Então, a gente conclui que o x vai estar entre 1.500 e 2.250. Pode fazer esse teste, né? Se ele quer que seja superior a 4, pega 5. Se for 5 centímetros, a escala seria 1 para 1.800. 1 para 1.800. Então, eu teria um valor menor de x. Então, o maior valor de x possível é aquele para o comprimento de 4 centímetros, que é 2.250. Então, o x vai estar operando entre 1.500 e 2.250. Em 2018, numa atividade de treinamento realizada no Exército de um determinado país, 3 equipes, Alfa, Beta e Gama, foram designadas a concorrer a percorrer 3 caminhos, todos com os mesmos pontos de partida e de chegada. A equipe Alfa realizou seu percurso em 90 minutos, com velocidade média de 6 km por hora. A Beta, 90 minutos, com 5 km por hora. E, com velocidade de 6 km por hora, a equipe Gama concluiu em 60 minutos. Com base nesses dados, foram comparadas as distâncias percorridas pelas 3 equipes. E quer saber a ordem das distâncias. Lembra que velocidade média também é uma razão importante. É a razão entre a distância percorrida dividido pelo tempo gasto para percorrê-la. Logo, a gente conclui aqui que a distância percorrida é a velocidade média vezes o tempo. Então, se eu tenho a velocidade média, tenho o tempo para descobrir a distância, é bem tranquilo. A gente só tem que multiplicar um pelo outro. Então, aqui, a distância alfa, chamada de A, é quem? É a velocidade média em km por hora, 6, vezes o tempo em hora, tá? Não tempo em minuto. 90 minutos, gente, é 1h30. É 1,5 hora. Então, a distância alfa vai ser 6 vezes 1,5. 6 vezes 1,5 dá 9 quilômetros. A distância beta vai ser quanto? Vai ser 5 quilômetros vezes o tempo, que é 1,5 também, que dá 7,5 km por hora. E a distância gama vai ser 6,5 vezes 1, que é 60 minutos, 1 hora, que vai dar 6,5 km. Conclusão que a gente tira: distância alfa maior que distância beta
maior do que distância gama. Menor do que beta, menor do que alfa. Letra A. Enem 2018, questão aqui de escala novamente. Um mapa é representado é uma representação reduzida e simplificada de uma localidade. Esta redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Certo mapa tem escala 1 para 58 milhões. Considere que, nesse mapa, um segmento de reta. Considere que, nesse mapa, o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro meça 7,6 centímetros. A medida real em quilômetros desse segmento de reta é. Então, a minha escala é 1 para quanto? 58 milhões. Vou escrever notação científica. 58 vezes 10 elevado a sexta. Ok, milhões. 1 milhão é 10 elevado a sexta. 58 vezes 1 milhão, 58 milhões. A escala é uma razão, é a razão do desenho pelo real. No desenho, 1 centímetro. No real, 58 milhões de centímetros. Ele está querendo saber o seguinte: se nesse mapa a distância do navio até a marca do tesouro é 7,6 centímetros, qual a distância em quilômetros? Vamos descobrir. Ó. 1 dividido por 58 vezes 10 a sexta é igual a quanto? A 7,6 vezes a distância D. É uma proporção, uma igualdade entre razões, vale o produto, forma de x. D vezes 1, D, 58 vezes 10 a sexta vezes 7,6. Então, tu vai fazer 58 vezes 7,6, que dá 440,8, vezes 10 elevado a sexta centímetros, tá? Tá tudo centímetros aqui. Para transformar de centímetro para metro, a gente divide por 100. Então, se eu for transformar para metro aqui, eu vou ter 440,8 vezes 10 a quarta metros. Dividir por 100 é dividir por 10 ao quadrado. E para transformar de metro para quilômetro, eu divido por 1000, já que 1 quilômetro é 1000 metros. Então, eu teria 440,8 vezes 10 a quarta dividido por 1000. 10 a quarta é 10.000. 10.000 dividido por 1000, 10 quilômetros. Né? E esse 10 aqui, se eu multiplicar por 440,8, vai dar exatamente 4.408 quilômetros de distância. Perfeito? Questão 11. Ó. 5 marcas de pão integral apresentam as seguintes concentrações de fibra. Recomenda-se a ingestão de pão que possui maior concentração de fibra. A massa a ser escolhida é, não, a concentração de fibra seria a quantidade de fibra que tem dividido pela quantidade de massa de pão. Então, a concentração de fibra é uma razão da quantidade da massa da fibra dividida pela massa do pão. Então, vamos lá. Para a marca A, a gente tem 2 sobre 50. Para a marca B, a gente tem 5 sobre 40. Marca C, 5 sobre 100. Marca D, a gente tem 6 sobre 90. E a marca E, a gente tem 7 sobre 70. Dá para a gente fazer umas simplificações. Aqui dá 1 sobre 25. Aqui dá 1 sobre 8. Aqui dá 1 sobre 20. Aqui dá para dividir por 6 também. Ó. 1 sobre 15. E aqui dá 1 sobre 10. Bom, todos os numeradores dessas frações são iguais. A fração maior vai ser aquela que tiver o menor denominador. A que tem o menor denominador é a fração B. Então, resposta, letra B. Uma associação desportiva contratou uma empresa especializada para construir um campo de futebol em formato retangular
com 250 metros de perímetro. Foi elaborada uma planta por esse campo de 1 para 2000. Na planta, a medida do perímetro do campo de futebol em metro é. Vamos lá. Lembrando sempre que escala é desenho por real. No desenho eu tenho 1 centímetro, no real eu tenho 2.000 metros. Eu quero saber na planta qual a medida do perímetro do campo. Ou seja, na planta, x, qual vai ser a medida do perímetro do campo que tem 250 metros de perímetro. Lembrando sempre, né, para a gente tomar cuidado com as unidades. Ele quer saber, ó, em metro. 250 metros, unidades iguais. Então, pode dividir aqui tudinho por 250. Conclusão, 250 é igual a 2.000 vezes x. Corta um zero com zero, x vai ser 25 dividido por 200. Que dá 0,125. Então, esse é o tamanho do perímetro no desenho, na planta. Questão 13. José, Carlos, Paulo e Paulo devem transportar em suas bicicletas uma certa quantidade de laranjas. Decidiram dividir o trajeto a ser percorrido em 2 partes, sendo que, ao final da primeira parte, eles redistribuem a quantidade de laranjas que cada um carrega, dependendo do cansaço de cada um. Na primeira parte do trajeto, José, Carlos e Paulo dividiram as laranjas nas proporções 6, 5 e 4. Opa, proporcionalidade aqui, tá? Então, na primeira parte do trajeto, digamos que a quantidade de laranjas que Paulo levou é A, que Carlos levou é B e que Paulo levou é C. José, quantidade de laranjas A. Carlos, quantidade de laranjas B. E Paulo, quantidade de laranjas C. Na primeira parte. Eles dividiram na seguinte proporção: 6 por 5 por 4. Então, concluo que, de acordo com aquela propriedade das proporcionalidades, a gente tem o seguinte: A mais B mais C sobre 6 mais 5 mais 4, ou seja, sobre 15. Mantém também a proporcionalidade. Lembrando, ó, A mais B mais C é o total de laranjas. O total que eu vou chamar de T. Então, eu concluo que isso aqui é igual a T sobre 15, onde T é o total de laranjas. Essa é a primeira parte. Na segunda parte, muda um pouco. Porque eles vão redistribuir. Ó. Então, redistribui da seguinte maneira: 4, 4 e 2. Aí não pode ser mais A, B e C, porque vai mudar a quantidade de laranja que cada um vai levar. Eu vou chamar aqui de x, y e z. X sobre 4 igual a y sobre 4 igual a z sobre 4. E é igual a x mais y mais z sobre 4 não, sobre 2. Sobre 10. E aqui isso é a mesma coisa, né? X mais y mais z também é o total. Também é o total de laranjas. Então, eu vou ter T sobre 10. Okay? E aí, vamos lá. Vamos descobrir aqui a pergunta. Sabe-se que um deles levou 50 laranjas a mais no segundo trajeto. Qual a quantidade de laranjas que José, Carlos e Paulo, nessa ordem, transportaram na segunda parte do trajeto? Vamos lá. Eu sei que um deles vai levar mais laranjas do que os demais no segundo trajeto. Quem deles vai levar mais laranja do que os demais? Como é que a gente faz para descobrir isso? Né? A ideia aqui seria deixar todo mundo com um denominador comum. Mas a gente pode fazer o seguinte, a gente pode ir testando, né? Porque perceba que aqui, ó, houve um decréscimo, houve um decréscimo e houve um decréscimo. Mas perceba que na primeira parte para a segunda parte, eu diminuí aqui, ó, a proporção de 6 para 2. Aqui foi de 5 para 1 e aqui de 4 para 2. Eu diminuí pela metade
no caso do Paulo, e no caso do José, eu tinha 6, vim para 2. Aqui eu tinha 5, vim para 1. Então dá para a gente ter uma noção de que o cara que diminuiu menos a proporção foi o, o B, que no caso aqui é o Carlos. Então vamos supor que o Carlos teve que levar 50 laranjas a mais. Então vamos supor o seguinte, que B menos Y, no caso Y menos B, né, que ele levou a mais, Y menos B é igual a 50, porque dado o problema que ele levou 50 laranjas a mais no segundo trajeto. Se no primeiro trajeto levou B laranjas, no segundo levou Y, e Y 50 laranjas a mais do que B, conclusão que a gente tira, Y menos B é igual a 50. E além disso, a gente tira outras conclusões. Ó. A gente tira a seguinte conclusão, B sobre 5 é igual a T sobre 15. E a gente tira uma outra conclusão importante, que é o seguinte, Y sobre 4 é igual a T sobre 10. A gente tem essas três igualdades aqui para trabalhar. Tá? Então, vou pegar elas. Vou pegar elas para a gente trabalhar na próxima página. Então, a gente tem essas três igualdades aqui. Vamos desenvolvê-las, né? Ó, B sobre 5 igual a T sobre 15. Conclusão que a gente tira que B é 5T sobre 15. Ou o B é T sobre 3, né? Dá para a gente simplificar o 15 com o 5. Y sobre 4 igual a T sobre 10. Conclusão é que o Y é 4T sobre 10 ou 2T sobre 5. Dá para simplificar também. E agora a gente substitui esses valores aqui nessa equação. Substitui o Y e o B. Então a gente vai ter o seguinte. No lugar do Y eu vou ter 2T sobre 5 menos. No lugar do B eu vou ter T sobre 3. Igual a 50. Mínimo múltiplo comum aqui, né? Mínimo múltiplo comum aqui é 15. 15 dividido por 5. 3 vezes 2, 6T. 15 dividido por 3, 5 vezes T. 5T igual a 50. Conclusão, T sobre 15 é igual a 50. Logo, a gente conclui que o T vai ser 50 vezes 15, que é 750. Então, são 750 laranjas que eles vão levar. Aí, para descobrir quanto cada um vai levar, é simples, né? A gente simplesmente vai ter que calcular quanto cada um vai levar. Então, eu vou calcular logo quanto o Carlos vai levar, porque já dá para eliminar várias respostas aqui. De fato, se eu calcular quanto o Carlos vai levar, eu já consigo responder qual a resposta correta. Ó, então, quanto o Carlos vai levar? Ó, o Carlos vai levar, de acordo com o B aqui, e A. Tem que lembrar lá que é no segundo transporte, né? Ó, quanto cada um vai transportar na segunda parte do trajeto. Então, vou pegar essa relação aqui. Essa relação é o seguinte. O quanto o Carlos vai levar é 2 vezes T sobre 5. Ou seja, 2 vezes 750 dividido por 5. 2 vezes 750 dá 1.500. 1.500 por 5 dá 300. Então, o Carlos vai levar 300. Se Carlos leva 300, matei a questão. Letra B, resposta correta.